Planetário. Voltamos a apresentar Giro da Notícia. Muito bem, agora são 8 horas e 43 minutos, 11 graus e a temperatura nessa manhã de quarta-feira, não quinta já, né? Hoje o último dia do mês de abril, amanhã 1º de maio, dia do trabalhador, o dia do trabalho. E é feriado mundial, né? Não é só estadual, municipal, enfim, né? Nacional, é feriado mundial, amanhã é o dia do trabalho, o dia do trabalhador, dia 1º de maio, amanhã sexta-feira. Então, como a gente está na quinta-feira ainda, o programa Giro da Notícia, agora 8 horas e 44 minutos, recebemos hoje aqui no estúdio da Rádio Planetário, né, a suplente de senador, né, é suplente de senador mesmo, né, sim, porque seria senadora, né, a Cleonice, né, Cleonice Bach, isso. Ela é suplente de senador do senador Paulo Paim, do Partido dos Trabalhadores do PT, que vem até Espumoso hoje fazer a entrega de mais uma emenda aí para a saúde no valor de R$200 mil. Bem-vinda, bom dia. Bom dia, Rodrigo, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Planetário. E uma saudação também especial a nosso presidente do sindicato, a Venice, que está nos acompanhando nos estúdios aqui, e que foi uma das que fez a solicitação junto com o Partido dos Trabalhadores dessa emenda, né? Sim. Do senador Paulo Paim, e a gente está feliz hoje de poder estar aqui, né? E logo mais estar visitando o prefeito municipal também e destinando esse recurso para o município. Muito bem, o Paulo Paim foi sempre acho que foi um dos maiores que sempre lutando pela causa dos idosos, dos adolescentes, enfim, né, questão do Estatuto do Idoso aí, né, através dele também, né, então agora está chegando ao final de mais um mandato, sabe se ele vai concorrer novamente, enfim? Foi uma decisão do senador, né, de não, sim, estar concorrendo novamente, né, então ele esse ano ele completa 40 anos no Congresso Nacional. Sim. Foi deputado constituinte, depois deputado federal e por 3 vezes eleito senador do estado do Rio Grande do Sul e deixa um legado muito grande, né, por ser um dos parlamentares que mais apresentou projetos de lei, sim, e mais aprovou projetos de lei no Congresso Nacional. E como você disse, né, alguns que se destacam como o Estatuto do Idoso, o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Hoje é o Estatuto da Pessoa Idosa, né? Mudou, mas enfim. Então, também ele foi relator do Estatuto da Juventude. Sim. Então, e hoje, inclusive, uma das pautas, né, principalmente das ONGs, né, ele apresentou um projeto de lei que está em tramitação hoje e que ainda tem uma perspectiva de aprovar esse ano, que é o Estatuto dos Animais, né? Então, sim, tudo que vem acontecendo, né? Então, ele também apresentou esse estatuto, né? Então, e também uma outra questão, né, que é um destaque muito grande, que hoje se fala muito, né? Inclusive, está em tramitação um projeto de lei do governo federal, é o fim da escala 6x1, e em 2015... o senador Paulo Paim apresentou um projeto de lei no Congresso Nacional, que até hoje não conseguimos aprovar ainda, né? Sim. Então, se tem essa expectativa agora desse projeto de lei apresentado pelo Poder Executivo, que é o fim da escala 6x1, que é uma grande pauta da classe trabalhadora, e amanhã, né, temos o feriado do 1º de maio, e uma das grandes pautas que a classe trabalhadora está levando, inclusive, para as ruas, né, no 1º de maio, é o fim da escala 6x1 e a pressão nos parlamentares que votem esse projeto de lei. Que eu acho que é muito importante para a classe trabalhadora, e em especial, eu sempre digo isso para as mulheres trabalhadoras, e muitos têm críticas a esse projeto, e na qual eu defendo muito, porque nós precisamos que as pessoas entendam um pouco mais o que é o fim da escala 6x1. Que significa o quê? 5 dias de trabalho e 2 dias de descanso. E eu que sou mulher, que sou dona de casa, que tenho filhos, eu sei o que é. A gente às vezes tem que estar trabalhando, dar conta da casa, dar conta dos filhos, e nós sabemos que muitas famílias, muitas mulheres às vezes só tem o domingo, né, para cuidar da casa, para se dedicar aos filhos, né, e aí a gente pergunta assim, onde é que fica o lazer, onde é que fica o descanso, e às vezes até mesmo a formação, né, e a qualificação também que a gente busca muito, né. Então eu vejo isso como também um dos grandes projetos do senador Paulo Paim, e que agora, né,
apresentado pelo Executivo e é uma das pautas centrais, digamos, da classe trabalhadora hoje, que está em tramitação no Congresso Nacional e a gente brinca com o senador que a gente espera, né, fechar com uma chave de ouro, né, o mandato do senador Paulo Paim, esses 40 anos de Congresso Nacional com a aprovação da escala, pelo fim da escala 6x1. Muito bem, você como suplente chegou a assumir já, enfim, mesmo que transitoriamente, né? Eu não assumi, mas Sim. mesmo desde que eu estou no mandato, né, fui eleita como primeira suplente, Sim. a gente tem uma atuação dentro do Estado, o senador, inclusive pela idade dele, ele fica um pouco mais em Brasília, não viaja tanto, e a gente faz as agendas políticas Sim. do senador do nosso estado do Rio Grande do Sul. Então, ele sempre brinca, né, que eu sou a senadora, de fato, do Rio Grande do Sul, Sim. porque quem anda pelo estado e leva as demandas para eles é a gente, né? Por ter mais condições de estar andando Sim. pelo estado, né? A gente Sim. sabe que o senador já está com 76 anos, então às vezes tem essa dificuldade e também alguns problemas de saúde, né? Principalmente nessa questão do deslocamento, mas a gente sempre diz assim, somos as pernas do senador e a voz do senador andando pelo estado do Rio Grande do Sul. Muito bem, essa emenda então chega a Espumoso, daqui a pouquinho será entregue ao prefeito municipal de Espumoso, o doutor Gerson Lopes Rodrigues Machado, no gabinete, né, que é para a saúde aí, né, diretamente para a saúde. Essa emenda foi, como eu disse, foi uma reivindicação do Partido dos Trabalhadores, do Sindicato também da Agricultura Familiar aqui de Espumoso. E uma das questões que nós, assim, também defendemos muito, né? É um recurso para custeio, 200 Sim. mil reais. Sim. Esse recurso pode ser investido para compra de medicação, para exames, né? Consultas especializadas, desde a questão também combustível, enfim. Ela é um recurso para custeio, um recurso mais livre. Mas uma das questões que a gente também está dialogando muito com as prefeituras, e a gente vai estar dialogando sobre isso também com o prefeito municipal, juntamente com o Sindicato da Agricultura Familiar, com o coletivo de mulheres ali, que é muito organizado, né? De muitos e muitos anos, né? Conheço essa história do coletivo de mulheres aqui de Espumoso. E uma das questões que a gente está pautando também, os municípios, é a questão da saúde alternativa, né? A saúde integrativa, né? E isso é uma pauta também muito importante das mulheres agricultoras familiares, né? Então a gente vai estar também dialogando nessa oportunidade com o prefeito sobre essa pauta, porque eu acho que a gente precisa pensar a saúde pública, né? Não só na questão da medicação, mas a gente precisa pensar numa saúde alternativa, numa saúde preventiva e para nós ter, de fato, uma saúde melhor para a população, né? Acho que é um grande desafio que nós temos e a gente precisa pensar nessa questão da saúde que envolve um conjunto de questões, né? Que envolve principalmente a questão da alimentação, de exercícios físicos, de terapias alternativas, né? Que às vezes elas são mais econômicas para o município, para o poder público municipal, estadual e nacional, do que de fato trabalhar a questão do SUS através da medicação, através de exames, e hoje a gente é um tema que preocupa muito, né? Sim. Acho que a todos nós, né, principalmente pelos aumentos também do índice de câncer que nós temos no nosso estado do Rio Grande do Sul, principalmente essa nossa região, né, que tem um alto índice de câncer, eu acho que é uma das coisas que preocupa cada um de nós. Então a gente precisa pensar como de fato a gente cuida das pessoas, como a gente cuida do ser humano para que ele não fique doente, e nós não precisamos ter esses investimentos altos que hoje está sendo o SUS, né? Como dizem, né? A saúde é um poço que não tem fundo, né? Sim. Então nunca tem dinheiro suficiente. Então a gente precisa começar a repensar algumas questões, e é um debate que a gente está fazendo também nos municípios, com os prefeitos municipais, né, em especial também em parceria com o movimento sindical, que também sempre pauta muito essa questão, principalmente da saúde integrativa, da saúde alternativa, que eu acho que é uma grande saída que nós precisamos pensar para o Sistema Único de Saúde. Muito bem, tá aí então a suplente de senador, né, a Cleonice Bach, falando com a gente aqui, suplente de senador do senador Paulo Paim, do PT, trazendo mais uma emenda aqui para Espumoso, mais um recurso para Espumoso, para a da saúde. Tivemos aí para a agricultura, né, há dias atrás aí também entregue pelo deputado federal Dionilson Marcon, que esteve conversando conosco aqui também na rádio, e entre outras que já vieram para o hospital aqui também, né, enfim, são várias, e tudo que vier, né, vários, como é que a criança chama? Papai também, isso, muito bem lembrado.
E tudo que vier, né, de recursos para o nosso município, né, a gente tem que receber, né, claro, receber o bem sem olhar a quem, né? O importante é que chegue até nós aqui, né? Esses recursos são muito, muito importantes. E uma outra questão que a gente sempre ressalta muito, né? Os pequenos municípios, o orçamento às vezes é curto para todas as demandas que tem, né? Então a gente sabe que as emendas parlamentares elas fazem a diferença Sim. na execução e no atendimento à população, né? Então o senador Paulo Paim já destinou o recurso para o hospital. Ano passado foi um recurso também na área da saúde, né? De 200 mil. E esse ano estamos de volta, então, para Espumoso com mais 200 mil na área da saúde e custeio, né, para atender melhor a população de Espumoso. Você falou em municípios pequenos e que dependem, com certeza. Eu estava assistindo uma reportagem há dias atrás aqui que tem municípios que não são autossuficientes, né? Depende muito, né, das emendas aí para várias áreas, setores, enfim, né? Inclusive eu sempre digo assim, eu brinco, né, que eu ando mais que notícia ruim, Sim. né? Então a gente sempre está andando no interior do estado, principalmente os pequenos municípios, e é uma reivindicação sempre muito forte, né? Porque o orçamento não é o suficiente, né? Então A arrecadação do município, a arrecadação não é o suficiente, então os municípios dependem de emendas parlamentares. Uma questão que nós, quanto mandato senador, o senador Paim sempre foi, inclusive, contra as emendas parlamentares, né? Porque acho que nós temos que ter mais recursos no orçamento da União destinado direto para os municípios, né? Na saúde, na educação, na agricultura, nas políticas públicas e sociais. Mas hoje é assim que funciona o nosso país, o Congresso Nacional, né? Então a gente precisa fazer com que as emendas cheguem, principalmente na ponta. E eu sempre digo para o senador, eu sei que 200 mil, às vezes, por um município de Espumoso, Tapera, enfim, dos municípios da região. Ontem a gente teve também no município de Ibirubá também, né, levando emenda. Tem o município de Colorado aqui próximo que também recebeu emenda do senador Paim esse ano, né? Ela faz uma diferença maior do que às vezes Porto Alegre está recebendo às vezes quase 1 milhão, né? Sim. Então, perante o orçamento, os Sim. 200, 300 ou 400 mil para os pequenos municípios faz muita diferença, né? Para executar ações importantes, principalmente na saúde, na educação e na agricultura também. Muito bem, tá aí então a Clarice Bach, suplente do senador Paulo Paim, conversando conosco, trazendo essa emenda de 200 mil reais aqui para Espumoso, para a área da saúde. Voltamos logo, logo para finalizar o nosso Giro da Notícia de hoje. Estamos apresentando Giro da Notícia. Em busca da informação, encontrou